Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do nosso módulo de planejamento estratégico. Nós vamos fazer hoje o capítulo 2 e o 3. O capítulo 2 é um capítulo curto, o 3 é um capítulo extenso, mas nós já comentamos bastante dele no primeiro capítulo na aula passada. Ok? Então vamos lá, estou com a apostila de vocês aberta aqui. E nós vamos estar falando de planejamento tático e operacional. Tá, o que eu falei na apostila para vocês? E se falando de planejamento, não importa se estamos falando de uma empresa de grande porte, médio ou pequeno. Se as ferramentas utilizadas vai ser o papel, planilha, sistemas especializados. Que nesse caso aqui, pode ser, por exemplo, se uma empresa for pequena, familiar, o pessoal costuma marcar muito no caderno mesmo, né? Ou planilhas no Excel, muito bacana. Depois nós vamos utilizar o Excel também para fazer algumas coisas nesse curso e em alguns outros também que nós ainda temos para frente. E nós temos aí sistemas especializados, tá? Então, por exemplo, são sistemas que controlam aí todo o planejamento, que dá relatórios e uma série de coisas. Mas eu gosto muito do Excel para isso também, tá? O Excel dá para a gente fazer muitas pesquisas, fazer muitos filtros que nos dão um resultado excelente, ok? Aí qualquer administrador de empresas, seja ele o próprio empreendedor, sócio ou administrador profissional, sabe que toda empresa precisa planejar seu futuro. E como já falamos do planejamento estratégico na sequência, iremos falar do planejamento tático e o operacional. Aqui nós temos os tipos de planejamento estratégico conforme o nível organizacional. Então nós temos o laranja aqui, que é o planejamento estratégico do negócio, planejamento estratégico corporativo. Já no vermelho aqui, que é o planejamento tático, é o planejamento estratégico da unidade de negócio, da unidade de suporte, do departamental, tá? Departamental dos departamentos, né? E o individual. E o planejamento operacional também, que é muito importante. Então vamos lá, o planejamento tático. Uma das principais diferenças do planejamento tático do planejamento estratégico para o planejamento tático é que o primeiro é voltado para a organização em um todo, tá? Daí nós vimos na aula passada. Já o segundo, é o qual nós estamos falando agora, o planejamento tático, tá? É o orientado às áreas de departamentos da empresa, sendo detalhamento, né? Vai detalhar por departamentos, como meio de atingir os objetivos e metas da organização. Ou seja, podemos dizer que o planejamento tático é a decomposição do planejamento estratégico para cada setor. Não seria nem a decomposição, né, o termo que eu usei aqui, seria a distribuição, vamos falar assim, de cada setor, para cada área da empresa. No planejamento tático, as projeções também são feitas para um período um pouco menor, geralmente de 1 a 3 anos. E nessa etapa, que vamos ter os planos de marketing, os planos de produção, planejamento pessoal e tudo isso resultando no planejamento financeiro empresarial, com a visão geral de entradas e saídas da companhia para o período que está sendo planejado. Para facilitar o entendimento, separamos também algumas questões a serem abordadas. Eu coloquei aqui, o que fazer, de onde fazer, né? Vale a pena fazer, como vai funcionar, né? E como vamos fazer. Tá? São 5 perguntas aí que eu coloquei para a gente pensar aí no que responder. A partir do planejamento tático, temos a saída, temos como saída, né, os objetivos táticos para cada unidade específica da organização. Produção, finanças, marketing de recursos humanos. Esses objetivos devem ser criados de forma a garantir que os objetivos estratégicos sejam alcançados. Alguns exemplos de objetivos táticos. Garantir que o pedido do cliente seja atendido em no máximo um dia. Garantir que nenhum produto com defeito seja comercializado. Garantir que 100% dos funcionários possuam graduação. Isso aqui é bem bacana. Tá? E quando a empresa exige, né, que os funcionários tenham graduação, o salário também é maior. Tá? Inclusive cursos, né? Por exemplo, igual vocês estão fazendo, tem empresas também que exigem esse tipo de curso. Tá? Hoje a maioria exige. Se você não tiver um curso, você vai perdendo espaço para aqueles que têm.
Então isso vai dar para alavancar o seu salário. Tá? Que a pessoa exige, ela tem que pagar por isso. Ok? Você fez um investimento. Por exemplo, vocês estão fazendo um investimento no curso. Tá? Quando eu fiz a minha graduação e minha pós, eu também fiz um investimento. Então a gente tem que ter um retorno disso. Né? É fundamental pensar no planejamento tático como a conexão entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. Planejamento operacional. O planejamento operacional possui planos bem mais focados no curto prazo, geralmente elaborados em um período mais curto, de 3 a 6 meses. Vocês lembram que o tático, nós falamos aqui em cima, ele é por ano, né, de 1 a 3 anos. Aqui não, já é de 3 a 6 meses, com as definições de métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa alcançar os objetivos globais. Estes são os planos bem mais detalhados que as etapas anteriores, especificando as pessoas envolvidas, cada uma de suas responsabilidades, atividades, funções e divisão de tarefas, além dos equipamentos e recursos financeiros necessários para colocar os planos em prática. Como resultado da etapa do planejamento operacional, geralmente obtemos planos de ações, cronogramas e atividades, que precisam ser desenvolvidos dentro do período de tempo que está sendo planejado. Uma ferramenta muito útil nessa etapa é o 5W2H, que auxilia a empresa a montar planos de ações sem esquecer nenhum detalhe importante. Veja quais são os objetivos operacionais. Implantar um sistema de separação e rastreamento dos pedidos, implantar um programa de qualidade total, fechar parcerias com uma universidade para capacitar os funcionários. Na hora de pensar no planejamento operacional de sua empresa, algumas questões ainda podem ajudar. Como fazer? Quem vai fazer? Qual o prazo esperado? Quais as ferramentas e recursos necessários? Quanto vai custar? Quais as alternativas? Depois nós vamos falar sobre o 5W2H, tá? Não se preocupe. Além disso, é essencial uma avaliação dos riscos de cada atividade planejadas, bem como a definição de planos de contingência para cada um desses riscos se concretize. Depois que sua empresa definiu seus objetivos estratégicos e subdividiu em objetivos táticos para cada área da empresa e criou planos de ação para o objetivo operacional, o próximo passo é transformar tudo isso em números com a ajuda do orçamento empresarial. Desta forma, sua empresa possuirá um plano completo de quanto precisa faturar, quais são os limites de custo e despesas que precisa respeitar, quais investimentos precisa realizar e pode acompanhar os números ao longo do ano, verificando se está caminhando para alcançar sua visão ou se precisar de algum ajuste na operação. Chamamos isso de acompanhamento. Estou precisando descansar, pessoal. Chamamos isso de acompanhamento e controle orçamentário. Esta é uma prática extremamente necessária no processo de planejamento de qualquer empresa e uma etapa importantíssima de orçamento empresarial. Para entender melhor cada nível de planejamento, podemos definir da seguinte maneira: estratégico, alta administração, visão da empresa, forte orientação externa, foco no longo prazo, objetivos gerais, planos genéricos. Táticos e gerentes, visão por unidade de negócio ou departamentos, foco no médio prazo, definições das principais ações por departamento. Aí nós temos o operacional, supervisores, visão por tarefas rotineiras, foco no curto prazo, definições do objetivo e resultados bem específicos. Aí tem as questões relacionadas ao que nós vimos aí nesse segundo capítulo, que é bem simples: qual a diferença entre o planejamento estratégico e tático, tá? E explique o planejamento operacional. Agora nós vamos para a parte que vai falar da definição de organização. Mas antes disso, quero só passar um breve... só para vocês verem o que é 5W2H. Depois nós vamos ver ele detalhado, tá? Pode ficar despreocupados. A ferramenta 5W2H é bastante versátil e útil para solucionar diversas demandas, seja no ambiente corporativo ou até mesmo na área pessoal. O que é?
Aqui, ó, o que deve ser feito, por que precisa ser realizado, quem deve fazer, onde será implementado, quando deverá ser feito, como será conduzido, quanto custará esse projeto. Por que 5W? Pode ver aqui, ó, você tem 5 perguntas, né, com o início do W no inglês e 2 perguntas com H, ok? Aí depois tem outros aí, nós não vamos ler tudo, né, mas deixa daí, mas nós vamos ver ele mais detalhado, tá? Pode ficar despreocupado. Eu só mostrei só para vocês terem uma noção. Então vamos lá. Definição do perfil organizacional. O primeiro passo para elaborar o planejamento estratégico de uma organização deve ser a definição do perfil organizacional. Essa atividade tem o objetivo de coletar dados sobre a organização, abordando aspectos tangíveis que a gente pode tocar, né? Como, por exemplo, a composição de seus gestores, sua estrutura organizacional, seus principais produtos, serviços e clientes, o número de funcionários, além da análise do aspecto intangível, que aborda a cultura organizacional e as relações internas. Quando a gente fala de tangível, é aquilo que a gente pode tocar, né? E o intangível é aquilo que não tem como. Quando a gente fala igual na informática, hardware e software. Software, por exemplo, se você for bater a mão no Windows, ou no PowerPoint, no Word, no Excel, você vai bater a mão no hardware, que é o monitor. Você não vai conseguir pegar o Windows na mão, tá? O sistema Windows na mão. É isso que seria aí, só para vocês entenderem de forma clara. Devendo ainda realizar um levantamento por meio de reuniões ou questionários, junto a colaboradores de todos os setores da organização, visando a partir das respostas obtidas se obter subsídios para estabelecimento de missão da organização. Sempre num questionário, né, quando você lança um questionário aí, você vai ter coisas positivas e coisas negativas também. Você tem que saber medir ela na balança, tá? Porque tem muita gente, por exemplo, tem um funcionário que está desmotivado que ele vai falar mal da empresa, tá? E tem aquele que vai colocar as suas dificuldades, tá? Sem colocar críticas, mas para que haja o intuito de ajudar, de mostrar aquilo que está sendo preciso fazer. Tá? Muita gente já põe o problema e a solução, tá? Que é aquele funcionário que veste a camisa. Tem aquele também que não vai tentar colocar a solução, mas ele vai te mostrar a dificuldade que ele está tendo para que a empresa, né, possa melhorar em determinados aspectos, sem jogar crítica ou aquele que está desmotivado. Ok? Ó, na sequência falaremos sobre missão, visão e valores. Daí nós já falamos na aula passada, tá? Mas nós vamos falar mais a fundo agora. Ó, missão. Podemos dizer que a missão é uma declaração de propósito, ampla e duradoura, que individualiza e distingue o negócio e a razão de ser da organização em relação às outras do mesmo tipo. Ao mesmo tempo em que identifica o escopo de suas operações em termos de linhas de produtos e clientes. Assim, é recomendável que a definição da missão ocorra por intermédio de um processo participativo, na qual devem ser respondidas as seguintes questões. Para que existe a organização? Qual a percepção do pessoal interno com relação à situação atual da organização? Qual a percepção da alta administração em relação à organização? Quem são seus clientes? O que realmente tem valor para os clientes? Que produto, serviço e sua organização trabalha? Qual é a cultura organizacional ora vigente na organização? Qual a sua população alvo e qual a cobertura geográfica? Resumindo, a missão deve traduzir a filosofia da organização. Deve ainda significar a razão de sua existência. Na verdade, podemos não aprender muito ao ler a missão de uma empresa, mas vamos aprender muito ao tentar escrevê-la. Que é mais difícil, né? É difícil a gente tentar colocar a missão da nossa própria empresa, né? E é uma coisa muito bacana também, a gente vai aprender muito fazendo isso. Aí a visão. A visão é a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e de seu futuro. Na verdade, podemos dizer que é a descrição de um estado futuro ambicioso, difícil, porém passível de ser alcançado, exprimindo uma conquista de grande valor estratégico para a organização.
É a busca da excelência nas organizações públicas diretamente relacionada à sua capacidade de estabelecer um estado futuro desejado, que se correncia aos processos decisórios e que permite à organização antecipar-se às novas necessidades e aspectos dos cidadãos e da sociedade. A visão do futuro impõe a agir persistente, contínuo, para que as ações do dia a dia da organização contribuam para a construção do futuro almejado. Vai além da declaração da missão, para prover uma perspectiva em relação ao direcionamento da empresa, e em que a organização pode vir a se transformar. Deve ainda estabelecer uma identidade comum quanto aos propósitos da organização, e que todos os membros da organização trabalhem em conjunto e em consonância para que isso ocorra efetivamente. O maior propósito de se definir a visão do futuro para uma organização é de criar uma imagem que desafie todas as pessoas envolvidas na construção, dessa conquista. Para Joel Becker, uma visão do futuro precisa ter as seguintes características. É preciso sempre desenvolvida por líderes, deve ser compartilhada, detalhada e ter apoio de todos, deve ser abrangente e detalhada, precisa ser positiva e inspiradora. Podem dizer que a visão do futuro possui 3 atributos. Deve transmitir uma noção de direção, deve anunciar uma noção de descoberta, transmitindo aos envolvidos a promessa de explorar novos territórios, deve apresentar uma noção de destino, agregando um aspecto emocional à viagem proposta e caracterizando-a perante os envolvidos como algo intrinsecamente válido. Exemplo de como funciona a visão do futuro. Exemplo de visão da empresa do ramo editorial. Onde estamos em 2020? Somos atualmente a segunda maior produtora de revistas de beleza do país. Dominamos 30% do mercado nacional, a satisfação dos consumidores atinge 80% dos assinantes atuais, sendo 60 mil assinantes atualmente. Nossa tiragem mensal atual é de 100 mil exemplares. Usamos tecnologia de 4ª geração. Nossos colaboradores detêm 15% do capital social da empresa. Aí, o que a empresa quer, né, para 2026? Queremos ser a primeira maior produtora de revista de beleza do país com material físico e digital. Queremos chegar a 50% do mercado. A satisfação dos consumidores deve atingir 95% dos assinantes. Queremos ultrapassar 150 mil assinantes, contando a revista física e digital. Nossa tiragem mensal deve atingir 200 mil exemplares, mais 50 mil visualizações na revista digital. Queremos estar utilizando tecnologia de última geração. Nossos colaboradores deverão deter 35% do capital social da empresa, ao tanto que aumentou aí o que essa empresa, fictícia que eu coloquei, tem de objetivo. No final dessa etapa, mostraremos exemplos de missão, visão e valores de grandes empresas. Uma vez definida a missão e a visão, precisamos definir algumas regras, ou seja, de quais valores da empresa não podemos abrir mão. Então vamos lá, o que seriam os valores? Existem muitas formas de se atingir um objetivo, visão, mas precisamos ter em mente quais os valores que servem de guia como comportamentos, atitudes e decisões de todas as pessoas envolvidas na busca do seu objetivo, para que a empresa exerça sua missão e busque alcançar sua visão. Os valores são motivações da empresa, o que faz com que ela seja ativa todos os dias e mantenha o foco para seus objetivos. É a filosofia, as atitudes, as crenças que compõem um conjunto de regras para os colaboradores, que assim eles devem cumprir em prol do resultado positivo, o que também é definido como ética. Diferente de objetivos, que são as metas a serem cumpridas, os valores agregam importância aos produtos ou serviços oferecidos. Desta forma, uma empresa pode ter como missão oferecer o melhor ensino, como visão, para ser reconhecida pela qualidade de seus serviços, e ter como valor cuidar da qualidade educacional da sociedade e prezando pela sustentabilidade. É a partir desses valores que os colaboradores entendem normas de conduta, como ser proativo, ajudar ao colega, informar bem o cliente, ter higiene, respeitar o ambiente de trabalho e outras coisas mais, A liderança define os valores da empresa através de sua avaliação profunda
relevância de suas convicções morais e éticas, qual o comportamento adequado de seus funcionários e como ele pode ajudar na sociedade. Os valores, portanto, possuem o objetivo de identificar se os profissionais atuantes na organização estão de acordo com os padrões comportamentais exigidos no dia a dia da empresa. Sem uma definição estabelecida de valores éticos, uma empresa dificilmente conseguirá resultados positivos a longo prazo. Se a missão é o direcionamento que a diretoria dá à empresa, a visão é o seu projeto de futuro e os valores sua personalidade, aquilo com a identificação é imediata para todos. Como foi falado anteriormente, vou mostrar algumas visões, missão, visão e valores de grandes empresas. Iremos mostrar duas de grandes empresas, a Ford e a Coca-Cola. Foi a que nós vimos na aula passada. A missão, visão e política de qualidade, do Henry Ford, né? Eu coloquei, né, que a imagem é capturada do site da Ford, e aqui a imagem capturada da Coca-Cola, que tem também os valores aí da Coca. Vamos fazer algumas pesquisas sobre qual a visão, missão, visão determinada de empresas, e para isso siga os passos a seguir. Vocês vão entrar no Google, né? E aí vocês vão colocar ó, Petrobras, né? Aí o que você pode fazer? Ó? Eu vou entrar aqui. Missão e visão. Vocês podem colocar assim, ó, da Petrobras. Ou se vocês tiverem interesse de... Vocês vão clicar aqui, ó, ele vai mostrar. De ver de outras empresas, podem, tá? Fiquem à vontade. Ver se vai carregar. Aqui, ó, aqui também tem. Nossa visão representa uma síntese do que queremos ser. Ser a melhor empresa de energia na geração de valores, com foco em óleo e gás, sustentabilidade, segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente. O propósito. Representar a razão da nossa existência, prover energia que assegure prosperidade de forma ética, segura e competitiva. Os valores. Reafirmamos nossos valores que representam nosso compromisso com as pessoas, as sociedades, parceiros e acionistas. Eles direcionam todas as decisões da companhia, resultados e orientação ao mercado, ética e transparência, superação e confiança, respeito à vida e às pessoas e ao meio ambiente. Tá? Então vocês podem procurar aí qualquer uma empresa que vocês tenham interesse em saber, ok? Agora o que é o organograma? O organograma é um documento na qual está representada toda a estrutura da empresa. Ele é uma representação gráfica de todos os colaboradores de uma organização, das funções que desenvolve, das equipes nas quais eles estão alocados e de hierarquia entre os cargos. Certamente, caso você já tenha visto um organograma de uma grande empresa, pode ter tido a impressão de que ele é um mapa confuso e difícil de ser entendido. Porém, com a tecnologia da atualidade, é possível fazer um organograma com o uso de ferramentas mais modernas, priorizando o acesso fácil, a atualização rápida e o aproveitamento deste recurso para uma percepção clara do quadro de funcionários. O organograma é importante uma vez que oferece uma visão clara de todas as pessoas da empresa, de acordo com seu cargo, ajuda tanto em reestruturação e processo de rotatividade interna, quanto no reconhecimento de problemas. É um verdadeiro mapa que pode ajudar a desenvolver melhorias e a abrir lacunas em algumas equipes ou setor. Além de ajudar os funcionários a se situarem em relação às equipes, podendo ser usado para a consulta de nomes e funções dos colegas. Qual a importância de um organograma? Tá? Aí abaixo aqui eu vou falar um pouco do que é o organograma, né? O que ele vai nos ajudar no dia a dia da empresa. Ó, melhora o entendimento da hierarquia, mesmo com uma empresa com uma abordagem mais flexível e que usa a hierarquia horizontal, há uma estrutura de cargos que precisa ser compreendida para que os processos sejam conduzidos de melhor maneira. O organograma facilita a compreensão dessas funções, permitindo a rápida identificação sobre a quem o funcionário deve recorrer. Além disso, ele evidencia os cargos que têm maior poder de decisão e autonomia e que são considerados mais estratégicos dentro da empresa.
facilita o onboarding, né? Quando dispomos de um organograma claro, organizado e adequado à realidade do nosso negócio, podemos utilizá-lo para auxiliar no onboard, né? Ou seja, na adaptação dos novos colaboradores. Isso porque ele ajuda os recém-contratados a se situarem na empresa, entendendo melhor quem são as pessoas de sua equipe e seus líderes. Que ele vai bater o olho no organograma, vai ver a quem ele deve conversar, a quem que ele deve satisfações, né, do seu trabalho. Ele vai saber aonde pedir socorro, vamos dizer assim. Otimiza a comunicação interna. É possível representar em um organograma o fluxo de comunicação dentro da empresa, ou seja, você pode utilizar essa ferramenta para demonstrar a quem responde cada um dos colaboradores, assim como quem são os responsáveis por delegar tarefas ou planejar atividades. Desta forma, a comunicação interna também é impactada pelo uso do organograma. Isso é interessante porque você já deve ter trabalhado numa empresa que todo mundo acha que manda, né? Então cada um fala uma coisa. E não pode ser assim, né? Por exemplo, se o José é o gerente, é o responsável por um determinado setor, todos os colaboradores daquele setor têm que se reportar ao José, tá? Não tem que se reportar ao João, que é do outro departamento, ou que é um colega de trabalho. Tá? Tem que se reportar ao José, que é o gerente, que é o responsável por aquele setor. Aumenta a produtividade e a motivação dos colaboradores. A baixa produtividade pode ser causada por diversas razões, mas uma das principais é a falta de alinhamento entre a equipe. Os grupos costumam trabalhar isolados, reunindo-se em pequenos nichos, sem entender que o trabalho colaborativo é a melhor maneira de viabilizar o alcance de metas. Então não adianta, por exemplo, a gente ter aqueles grupinhos dentro da empresa, sendo que todo mundo tem que se ajudar. Tá? Aí nós temos os tipos de organograma. Tem o clássico, tá? Que é o com quadradinhos, igual esse aqui que tem nessa figura aqui. Né? Aí nós temos também o horizontal, que é bastante semelhante ao clássico em relação à forma de apresentar cargos e funções da empresa. A diferença entre eles, na verdade, é a orientação das informações colocadas. Por exemplo, tem a vertical, né, que você vai saber, por exemplo, vamos pular o diretor, depois tem os gerentes e cada gerente responsável pelos seus setores. Já a horizontal, todas as informações vai sendo horizontal mesmo, né? Quase todo mundo no mesmo nível. Informacional, que é o organograma de informação, né, que não tem aspecto de descrição de cargos ou hierarquia entre eles. O setorial, que é o organograma do setor, tá, dividido, mostrando a quem do setor deve se reportar a quem. Tá. O linear, esse é um organograma mais peculiar quando comparado com os outros tipos. Isso porque enquanto os outros dão ênfase aos cargos e hierarquia da empresa. Aí depois tem o em barras, o organograma em barras é bem semelhante na sua apresentação, como um gráfico de barras. Tá? Depois nós vamos fazer esses organogramas tudo certinho. Tem até um exercício aqui para se criar, tá? Mas depois a gente vai fazer um juntos aí. O matricial, né, empresas das quais os colaboradores mudam a função com frequência, como naquelas que as atividades são realizadas de acordo com o projeto e não como nos processos contínuos. Os profissionais são organizados em grupos de trabalho fluidos e o organograma mais comum é o matricial. Nesse tipo de organograma são valorizadas as competências dos colaboradores e não a hierarquia dos cargos. Além disso, ele é mais flexível, podendo ser modificado com frequência de acordo com a necessidade da empresa. Como criar um organograma? Tá? Aí eu coloquei para vocês, faça uma pesquisa, que é o primeiro passo, identifique as hierarquias, tá? Segundo passo, escolha o melhor modelo, tá? O modelo que você vai utilizar, selecione a ferramenta mais adequada. Eu hoje, por exemplo, eu utilizo o PowerPoint. Tá? Valide as informações. Tá? Com o organograma pronto, é hora de conversar com os líderes de cada setor para validar as informações.
Tá? Você vai montar, mas quem vai validar aquilo lá é o responsável pelo setor ou o responsável pela empresa. Apresente o organograma para toda a empresa, isso é essencial, porque senão fica aquele, eu não sabia disso. Ninguém me mostrou isso, tá? Isso tem muito. Aí, mantenham sempre atualizado. As equipes sofrem mudanças constantes, demissões, contratações, mudanças de cargo. E é complicado, por exemplo, chega um novo funcionário, aí ele vai bater o olho no organograma e não vai ver o nome dele. Tá? Fica uma coisa chata, então isso tem que ser atualizado frequentemente. Aí eu coloquei aqui para vocês usarem o Office do site, né? Mas vocês podem usar o Office que vocês têm na máquina de vocês mesmo, ok? Aí é para fazer um layout em branco, eu vou até fazer aqui com vocês, ó. Vou pegar aqui o PowerPoint. Vou abrir o PowerPoint aqui. Aí o que nós vamos fazer? Ó? Pegar a apresentação em branco. Deixa eu apagar isso daqui. Porque ele vai pelo que a gente está usando na aula aqui. Mudar o layout dele. E aqui eu vou colocar um em branco. Tá? De vocês não vai aparecer esse não, tá? Porque ele criou uma apresentação do programa que eu uso para gravar a aula de vocês. Aí o que nós vamos fazer? Ó? Vamos vir em Smart Art, inserir. Nós temos aí o Smart Art. Nós vamos colocar organograma, que eu acho que é hierarquia, né? Que eu vou pedir aqui para vocês. Hierarquia, escolha a opção organograma. Aí vamos lá. Aí nós vamos pegar a opção organograma. Ok. Aí nós vamos fazer, ó. Pode clicar aqui 2 vezes. Vamos fazer igual eu fiz aqui, ó, diretor. Aí aqui, o que eu pedi aqui? Aí nós podemos colocar ali, ó. Podemos fazer do lado também, tá? Então nós temos, ó, coordenador, gerente de vendas, gerente financeiro. Então vamos lá. Aí nós temos aqui coordenador. Nós vamos fazer um aqui. Aí vamos até criar um. Coloquei aqui, vou até desfazer aqui. Pegar um outro aqui. Vamos colocar gerente de vendas, né? Eu coloquei lá. Clicar aqui. Vou apagar esse aqui, vou fazer diferente, ó. Fica mais fácil. Já tem os 3 aqui. Ó, coordenador, gerente de vendas, gerente financeiro, gerente de vendas, gerente.
gerente financeiro. Aí aqui, ó, nós vamos clicar nele, botão direito. Vamos colocar adicionar formas, aí nós vamos colocar assistente. Aí no assistente nós vamos colocar professor de administração, professor de idiomas, professor de tecnologia. Professor de administração. Professor de idiomas. E aqui professor de tecnologia. Tá. Esse aqui deixa assim mesmo. Agora aqui no gerente de vendas, o que vai ter? Divulgador de telemarketing. Nós vamos clicar, adicionar formas, forma abaixo, telemarketing. Adicionar forma, forma abaixo, e aqui divulgador. O gerente financeiro, assistente de cobrança, atendente de cobrança. Botão direito, adicionar forma, forma abaixo. Como que eu coloquei aqui? Assistente de cobrança. E aqui, atendente de cobrança. Que nada mais é. Esse aqui liga e esse aqui faz atendimento. Tá? Então tá aí o nosso organograma. Ok? Aqui vocês podem aqui, ó, clicando, se vocês quiserem adicionando para ver, tá? Pode também, ó. Aí se aqui tivesse um auxiliar, ó. Auxiliar. Professor administração. Poderia também, tá? Ok? Então esse é o organograma. Vamos salvar. Aqui, vou salvar como. Vou procurar uma pasta para me salvar. Vou salvar aqui dentro de documentos. Turma série. Vou colocar aqui, ó. Aula. Planejamento estratégico. E vou salvar. Continuar. Vi que salvou porque o nome está aqui em cima. Ok? Aí vai salvar. Tá? Depois vocês têm outra questão, outras questões aí que vocês vão responder para mim. E sempre do mesmo jeito, tá, pessoal? Coloca só o número da questão. Tá? Coloca, como nós fizemos esse capítulo, lá no primeiro você coloca capítulo 1. Questão 1 só me dá a resposta, não precisa colocar a pergunta. É igual a gente está fazendo mesmo. E aqui tem um para você fazer uma visão de uma empresa de educação em tecnologia. Tá? Como que ela vai ser em 2030. Ok? Quantidade de alunos que vocês querem, satisfação dos alunos, em quantas cidades vocês vão querer que elas estejam. Tá? Certinho? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Fui!